Em Lucas, no capítulo 10, do versículo 17 em diante, diz o seguinte: E os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios sujeitam-nos pelo teu nome. E ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Meus irmãos, aqui Jesus então começou a fazer essas declarações para os seus discípulos. Mas antes eu quero fazer uma oração aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor, a quem chegar esta palavra, aos ouvidos que receberem esta palavra, que seja, Pai, alimento para a tua alma, que seja alimento para a alma de todos aqueles, Pai, que possam ouvir, que queiram ouvir e dar atenção à tua palavra, porque é palavra de salvação. Em nome de Jesus. Então Jesus disse para eles, e ele disse-lhes: Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Mas foi pelo poder deles? Não, foi pelo poder do nome de Jesus. O nome de Jesus é que tem poder, não somos nós. Ele diz, em Lucas 16:16, diz o seguinte: Aquele que for batizado será salvo, e aquele que não for será condenado. E ele disse: em meu nome. Então não é eu que estou expulsando. Jesus está usando a minha boca para falar o nome dele e ter libertação daquele que está diante de mim. É Jesus quem liberta, não sou eu. E ele então estava falando para os discípulos isso aí. Aí no meio dos discípulos, levantou-se alguém no versículo 24, no versículo 23. E ele, retornando aos seus discípulos, disse-lhes em particular: Abençoados são os olhos que veem as coisas que vos vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver as coisas que vós vedes, e não as viram, e ouvir as coisas que ouves, e não as ouviram. E então, meus irmãos, eis que se levantou certo doutor da lei, dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Pergunta boa, né? O que nós faremos para herdar a vida eterna? Olha o conselho do Senhor Jesus para este doutor da lei, entre aspas. Estavam querendo buscar algum momento para a condenação de Jesus. E ele respondeu e disse... E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: E tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Olha só, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais despojaram e o feriram
e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou, olha só, ferindo e partiu, deixando quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o via, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo-o, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. E Jesus então perguntou para ele: ora, qual destes 3 parece que se tomou o próximo daquele que caiu onde os ladrões, que caiu entre os ladrões? Vamos virar a folha aqui, essa aqui mesmo. E ele disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vai e faz tu o mesmo, do mesmo modo. Olha só. Você quer saber quem é o teu próximo? É só ler essa palavra. É aquele que às vezes bate no seu portão pedindo um prato de comida, não é isso? Pedindo um copo com água. Ou até numa cadeira de rodas, não podendo andar, com as 2 pernas amputadas, está preso a uma cadeira de rodas. E aí você nega ajuda. Nós negamos ajuda. Meus irmãos, esta é a tua vez de provar para Deus que você é um bom samaritano. Fica com esta palavra em nome de Jesus.